Amigos que acompanham o nosso canal, eu me chamo Alexander Dantas, sou advogado e estamos de volta aqui depois de um longo e tenebroso inverno. Foram quase 2 meses aí sem publicação de vídeos, mas estamos agora aí a pleno vapor, com toda a energia para a gente poder estar trazendo conteúdo de qualidade aí a vocês que estão inscritos no canal e a você também que ainda não está inscrito, né? Pode se inscrever, pode aí divulgar aos seus amigos, ao pessoal aí nas redes sociais, porque o canal aqui ele tem o objetivo singelo, né, de poder estar trazendo os fatos que são noticiados aí no Brasil e no mundo, que tem relevância para cada um de nós, mas sob um olhar jurídico, um olhar aí do direito. Né? Como que a gente consegue ali, ao se defrontar com aquela situação que está sendo noticiada, né, enxergar além, verificar o que está envolvido ali do direito, o que está envolvido ali da aplicação das leis, da Constituição, em que medida aquela decisão, às vezes, que um tribunal tomou de soltar ou de prender alguém, ou aquela norma que foi ditada, às vezes, aquela lei que foi aprovada pelo Senado, pela Câmara, até que ponto ela repercute do ponto de vista jurídico. E isso é importante para que nós possamos aí ter um olhar mais agudo, mais preciso sobre aquilo que está acontecendo. E também, claro, um outro objetivo do canal é trazer também temas práticos do dia a dia, que tem ali uma repercussão no mundo do direito, igual nós trouxemos aqui alguns vídeos sobre a união estável, também sobre prisão, né, tal, para que você que não é formado em direito, você que não tem aí, a formação técnica, possa entender melhor sobre esses institutos jurídicos, tudo, e possa aí, no seu dia a dia, tomar decisões seguras, buscar um advogado, buscar o judiciário quando necessário. Bom, o tema de hoje é o STF, Supremo Tribunal Federal. Ele tem sido notícia aí nos últimos anos, nos últimos meses, então nem se fala. Ontem mesmo, eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 23 de maio, quinta-feira. Ontem, dia 22, começou um julgamento no STF acerca da obrigatoriedade ou não do SUS, tanto o SUS ele é gerido aí pelos 3 níveis aí dos entes da federação, poder, o governo federal, os estados e o município, e é muito comum às vezes que a pessoa ela descobre que tem uma doença rara ou uma doença que existe um medicamento novo que está sendo agora, que está chegando ao país, e essa pessoa ela demanda do SUS que forneça a ela esse medicamento, porque ele tem um alto valor. Há medicamentos aí que custam 2, 3 mil reais e alguns custam 100, 200, 300 mil reais cada dose. E a pessoa necessita ali, em tese, daquele medicamento para poder ter a cura do seu problema ou mesmo minorar ali os efeitos daquela doença que ela sofre. Só que o SUS não fornece aquele medicamento. Então o STF começou a analisar essa situação. Esse é só um exemplo para a gente verificar a importância que tem as decisões do STF no nosso dia a dia. E no vídeo de hoje a gente vai, antes de abordar temas aí mais específicos em relação ao STF, como tivemos recentemente a abertura do inquérito pelo ministro Dias Toffoli, o inquérito para investigar possíveis pessoas que estão publicando em redes sociais ameaças aos ministros ou ao próprio tribunal. Esse inquérito foi muito aí questionado, houve até uma decisão aí de censura, entre aspas, de uma reportagem do site antagonista e da revista Cruzoé, e esse inquérito ainda está tramitando no STF. Então, a gente vê que o STF tem aí tido um protagonismo muito grande e a gente vai estar analisando isso aqui no nosso canal em outros vídeos. Mas, para que nós possamos enxergar melhor essa atuação do STF, importa nos dizer o que é o STF. Quais são as suas funções? Quem compõe? Quem é que faz parte dele? E é isso que esse vídeo vai trazer hoje. Bom, o STF é o órgão máximo, o órgão de cúpula do nosso Poder Judiciário aqui no Brasil. E aí talvez você que não está tão acostumado com direito, tudo, pergunte, mas olha, Alexander, o que é o Poder Judiciário? Para que serve? E aí a gente faz uma digressão bem rápida. O Poder Judiciário é o poder, que faz parte do Estado, que tem a principal função
a de solucionar de forma definitiva os conflitos que surgem no seio da sociedade. Então as pessoas elas se desentendem, entre elas, uma pessoa quer uma coisa, a outra quer outra, às vezes alguém fica devendo para outro, e essa situação é levada, esse conflito, que a gente chama de um litígio, é levado ao Poder Judiciário, para que um terceiro, que é o Estado, resolva essa situação que aquelas pessoas não estão conseguindo. Esses conflitos se dão entre pessoas físicas e empresas, pessoas jurídicas, ou mesmo entre as pessoas, né, os particulares e o Estado. E até mesmo temos conflitos entre os entes estatais. Esses conflitos eles são, em última instância, levados ao Poder Judiciário para que um juiz, um tribunal, decida aquela situação. O que é correto ali, o que não é, o que pode ser, quem é que tem direito, quem é que não tem. E essa solução desse conflito é feita mediante a aplicação da lei. Só que as leis feitas no Brasil, elas são produzidas pelo Poder Legislativo. No caso das leis federais, é a Câmara e o Senado que as fazem, e o Presidente da República as sanciona, ou seja, concorda com a sua publicação, ou as veta, né, de forma integral ou parcial. Quando essas leis elas começam a valer, elas podem ter a sua constitucionalidade questionada, ou seja, será que elas estão de acordo com o que a Constituição determina? E aí entra o STF. O STF é o tribunal responsável por zelar pela guarda da Constituição. Ou seja, ele zela para que o Poder Legislativo, ao fazer os seus atos principais, que são as leis, essas sejam feitas de acordo com aquilo que a Constituição determina ou estabelece como princípios, como regras, e que os atos do Poder Executivo, né, seja no cumprimento das leis que ele tem que fazer, ou seja nos decretos que ele faz para regulamentar as leis, que também esses atos sejam constitucionais. E por que isso é tão importante? Porque a Constituição está no topo do ordenamento jurídico de um país. A Constituição é a expressão daquilo que o povo, mediante as pessoas que fizeram parte da Assembleia Constituinte, o que o povo, que aquela sociedade entende que é o mais importante para ela, tanto em termos de direitos e garantias fundamentais, como em termos daquilo que o Estado pode ou não pode fazer em relação aos seus cidadãos. Então, as leis elas são feitas no cotidiano, mas elas têm que estar de acordo com o que a Constituição estabelece. E quem faz essa análise, quem faz esse controle de constitucionalidade das leis, é o Supremo Tribunal Federal. O STF é composto por 11 ministros, eles são indicados pelo Presidente da República, e eles têm o seu nome aprovado ou rejeitado pelo Senado Federal. Então o presidente ele tem liberdade para escolher pessoas que tenham notável saber jurídico e reputação ilibada. Ele escolhe esse nome, envia a sua escolha para o Senado Federal, o Senado faz a sabatina, ou seja, interroga, questiona esse futuro ministro para que ele demonstre o que ele pensa sobre o direito, sobre situações que ele pode vir a julgar, e para que o Senado, os senadores conheçam melhor ele e verifiquem se ele preenche esses requisitos, a reputação ilibada e o notável saber jurídico. Lembrando que o notável saber jurídico, a despeito de questionamentos que tem, em tese, não há necessidade que o ministro tenha formação jurídica, ou seja, que ele seja bacharel em direito. Ou seja, excepcionalmente é possível que alguém que não é formado em direito, mas que tem uma formação posterior, tipo uma especialização, MBA ligado ao direito, tenha obras produzidas na área jurídica, às vezes até dê aula ou atue de alguma forma em alguma função onde ele tem total contato com situações aí ligadas ao direito. Se ele tiver essa atuação toda, essa produção intelectual principalmente, isso pode suprir a ausência de um diploma. Nós tivemos um caso até hoje na República, que foi o do médico Barata Ribeiro, que foi indicado no início da República Velha, só que o Senado Federal à época não aprovou o seu nome. Mas isso abre um precedente para a gente verificar que é possível sim que o presidente indique alguém que não tenha, que não seja bacharel em direito. Mas, geralmente, o fato de você ter uma formação superior naquela área, ainda mais o direito, que é uma
uma disciplina, uma ciência muito vasta, já é um primeiro fundamento, um primeiro indicativo de que você pode ter um notável saber jurídico. Claro que essa questão do notável saber jurídico ela é questionável, a gente vê que há ministros que são inclusive questionáveis, se realmente eles possuem isso, é o caso do próprio ministro Dias Toffoli, que é presidente do Supremo, mas é um dos requisitos. E o STF, então, ele tem essa função de zelar pela observância do texto constitucional pelos outros poderes, no caso o Poder Legislativo e o Executivo. Nos próximos vídeos a gente vai tratar melhor de algumas outras funções do STF e analisar esses fatos aí que ele tem ganho um certo protagonismo, como é o caso aí do inquérito que está funcionando e outros. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Grande abraço.